E o Benfica não vai de amolecer muito, não. Veja Ele o caso era do Fluminense. Saiu do Fluminense e foi para lá. Veja o caso do Cebolinha, que foi o osso para tirar de lá. O presidente chegou a dizer que não ia dar mais, que tinha parado a negociação, de repente retomaram e conseguiu sair o negócio. Então, se você falar, o Flamengo vai contratar o Gilberto, eu vou dizer para você, legal. Mas está com turu para tudo isso? Tá, né? Mas tem o Gerson também, meu senhor? Tá, né? Tá. Ó, João, água demais mata a planta. Uma informação. 1 bilhão e 200 milhões de faturamento na última temporada, dívida de 270 milhões de reais. Essa é a situação do Flamengo. Então, Pascoal, tem papel moeda? Turu tem lá. Bastante. Arame. É isso aí. Agora, não pode se empolgar, mas tem. A empolgação é isso aí. leva Valeu, à Diolinha. demência. Valeu, Lugano. Valeu, Pascoal. É isso aí. Não adianta ter dinheiro e não saber usar, mas o Flamengo tem e está sabendo usar. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Conforme vocês puderam ver aí, o João Guilherme calou o Pascoal, deu uma aula para ele sobre a parte financeira do Flamengo. E é lógico, a gente vai falar sobre essa parte de finanças rubro-negras em relação a Maracanã e a Arena Zico, o estádio do Flamengo que o Flamengo vai construir. Já tem um prazo para a construção do estádio e o Flamengo conseguiu a permissão para administrar o Maracanã pelo menos até abril. Foi renovada essa permissão, Flamengo e Fluminense. Em relação ao Quinteiro, o que tem de verdade aí nesse interesse do Flamengo? Vamos falar sobre esse assunto. O Tuller está se encaminhando para uma venda em definitivo para o Vissel Kobe do Japão. E em relação a Ayrton Lucas, graças a Deus, ele vai ficar em definitivo no time do Flamengo, porque o Spartak de Moscou aceitou a proposta rubro-negra. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação, ontem surgiu o nome do Quinteiro, jogador do River Plate que pertence ao Shenzhen, time chinês, e nessa última temporada tem 36 jogos, 7 assistências e 7 gols. Ele fez um campeonato espetacular desde 2018 até 2020. Todos os campeonatos que ele disputou pelo River Plate, ele foi muito bem. Culminando aí no final de 2019 com o vice-campeonato da Libertadores pro time do Flamengo. Mas a verdade é a seguinte, muitos torcedores querem ele no time do Flamengo e a TIC Sport, lá da Argentina, divulgou que o Flamengo fez uma proposta oficial, formalizou uma proposta pelo jogador. Mas será que isso aí realmente é verdade? O jornalista Vene Casagrande apurou essa situação e revelou no seu Twitter que não existe nenhum tipo de negociação com o Quinteiro. Um bom jogador, jogador de 29 anos, que o River Plate também quer, né, se for verdade essa notícia do TIC que o Flamengo quer, o River Plate também quer renovar o contrato com ele ali, fazer a compra em definitivo, porque enxerga nele ali um bom jogador para manter ali no plantel do River Plate. Então vamos aguardar. É um jogador que, para mim, seria um bom reserva para o Arrascaeta, para quando também o Everton Ribeiro não poder jogar, ele poder jogar ali, mas, segundo o jornalista Vene Casagrande, o jogador não vem para o time do Flamengo, não existe negociação, mas também a gente sabe como é que funciona o mundo do futebol. Se a gente chegar e falar que está negociando com algum jogador, o valor dele praticamente triplica. Então, caso o Flamengo negocie com ele, a melhor estratégia é essa, é ficar calado e ver o que acontece, porque o Shenzhen da China quer em torno de 22 milhões de reais por ele e para mim é um valor totalmente palpável para o time do Flamengo. Agora vai do interesse do Flamengo, se tem realmente ou se não tem. Vamos aguardar para ver o que acontece nos próximos dias, vamos ficar observando porque o mercado da bola é muito dinâmico. E foi até engraçado ver a cara do Pascoal quando o João Guilherme o retrucou ao vivo ali na ESPN. Isso porque o Pascoal falou, mas o Flamengo não vai ter dinheiro, porque já vai contratar o Gerson, e aí quer contratar o Gilberto, e quer contratar todo mundo. E o Flamengo, de onde vai tirar dinheiro? O João Guilherme falou, meu amigo, vocês viram no começo do vídeo, né? O faturamento do Flamengo é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E a dívida do Flamengo é de em torno de 300 mil reais. Aí o Pascoal ficou com aquela cara que a imprensa paulista sempre faz quando tem um fato ali, esfregando no rosto deles, que é em relação à parte financeira do Flamengo, que hoje em dia vai muito bem, obrigado. Gosto sempre de lembrar que na década de 90 a gente passou um perrengue do caramba na parte financeira, década de 2000 também, sempre foi vendendo o almoço para comprar a janta. Mas desde que chegou o Bandeira de Melo, ajustou as contas no time do Flamengo, mesmo o Flamengo não tendo aquele time excelente em 2013, mesmo assim a gente foi campeão da Copa do Brasil,
E hoje em dia, se a gente pode ter Arrascaeta no time, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, entre outros, Davi Luiz, Santos, cara, é tanto jogador bom que a gente, se for falar, vai ficar uma hora aqui. Mas se hoje em dia a gente tem esse plantel de excelência, é porque a gente foi enxuto na parte financeira, em alguns anos aí, desde 2013, para hoje em dia a gente chegar nesse patamar financeiro que nenhum outro clube daqui na América Latina e, quiçá, do mundo, né? A maioria dos clubes do mundo não tem a capacidade financeira do Flamengo. A gente chegou nesse patamar, graças a Deus, e há bastante competência da parte da diretoria, desde a época do Bandeira de Melo. E agora, nação, eu vou falar sobre o Maracanã e também sobre a Arena Zico, que o Flamengo vai construir. Acredito que seja esse o nome, né? Em homenagem ao nosso galinho de Quintino. E o Maracanã, a gente teve uma permissão renovada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Vou começar falando pelo Maracanã. O Flamengo e o Fluminense têm a permissão para administrar o Maracanã até sair uma licitação. Há um tempo atrás até tinha saído uma licitação, mas por muitos problemas na licitação, ela foi impugnada e agora o governo está fazendo uma nova licitação em relação ao Maracanã para os próximos 20 anos. Mas pelo menos até abril, Flamengo e Fluminense continuam administrando o Maracanã. O Vasco da Gama, segundo o Globoesporte.com, até fez um pedido para poder administrar o Maracanã antes da licitação, aí, como faz o Flamengo e o Fluminense. Só que nem resposta eles obtiveram do governo. Então o Flamengo e o Fluminense continuam na frente do Maracanã, pelo menos até abril. E em relação ao Estádio Novo, o Paparazzo, ele teve ali uma conversa com o VP de Marketing, Gustavo Oliveira, e o VP de Marketing revelou que de 3 a 4 anos para a construção do estádio e que o gasômetro continua sendo o terreno favorito do mais querido do Brasil. Mas, galera, conforme eu falei para vocês, isso não é de uma hora para outra. A negociação pelo terreno é o principal ponto ali para a gente poder construir o estádio. Espero que seja o gasômetro mesmo com a negativa da Caixa, por causa do projeto. O Flamengo vai ter que modificar esse projeto, apresentar de novo para a Caixa, mas acredito que o gasômetro seja o melhor local aqui no Rio de Janeiro para a gente conseguir construir um estádio. Se não for o gasômetro, o Flamengo vai para outros terrenos, mas depois de conseguir o terreno, aí é só aguardar de 3 a 4 anos, porque não é de um dia para outro, e o Maracanã seria usado apenas para jogos pequenos. E agora falando sobre um grande reforço, pelo menos na minha opinião, que é o acerto da compra do Ayrton Lucas pelo time rubro-negro. Ayrton Lucas, que foi fundamental para o nosso título da Libertadores, naquela jogada que ele fez e culminou na expulsão do jogador do Atlético Paranaense. E a gente, depois daquela jogada ali, fez um gol e conseguimos nos sagrar campeões da Copa Libertadores do ano de 2022. A gente sabe que o Felipe Luiz já está no final da carreira. É o último ano dele de contrato com o time rubro-negro. E a gente, sim, era de fundamental importância acertar a compra com o Spartak de Moscou em relação a Ayrton Lucas. E pelo que disse o Vene Casagrande, o Spartak já deu sim para o time do Flamengo e agora somente ajusta ali os últimos detalhes como forma de pagamento. E o acordo que o Flamengo tem com a Ayrton Lucas é de um contrato até o final de 2026, já acertado ali as bases salariais. E eu fico muito, muito satisfeito, muito feliz com essa informação. E que seja muito bem-vindo novamente, agora de forma definitiva, o Ayrton Lucas, que não vai precisar voltar lá para a Rússia. E o Carlos Leite, segundo o Vene Casagrande, foi de fundamental importância nesse elo de ligação entre Flamengo e o time russo, porque os russos são complicados em negociações, mas prevaleceu a vontade do atleta, que era permanecer no mais querido do Brasil. Só para lembrar para vocês, ele tem 41 jogos, 2 gols e 6 assistências. Essas 6 assistências e os 2 gols são pelo Campeonato Brasileiro. E nação, falando sobre o Tuller, nosso zagueirão, meu pai sempre gostou muito dele. Hoje em dia ele está no Vissel Kobe do Japão, que a princípio vai concluir a sua compra de forma definitiva. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o jogador vai ser vendido pelo valor de mais ou menos 5 milhões de reais. Já estão nos detalhes finais, Flamengo e Vissel Kobe do Japão. E eu desejo boa sorte para o Tuller. Tuller, que já gerou também uma grana aí quando foi emprestado pelo Flamengo para o Montpellier, time francês, em 2021. A gente ganhou em torno de 1 milhão de reais para a gente emprestar ele, eram 200 mil euros na época. E, para quem não lembra, o Tuller foi bastante campeão com o time do Flamengo, foi campeão da Libertadores com o time do Flamengo em 2019, foi campeão carioca em 2019, foi campeão também do Brasileiro em 2019, campeão brasileiro em 2020, campeão da Recopa, campeão da Sul-Americana, campeão carioca de novo também em 2020. Então é um jogador com bastante títulos, foi bem no Montpellier da França e agora está indo de forma definitiva para o Vissel Kobe, que é o mesmo time que contratou também o Lincoln. Então é um zagueiro que não teria espaço no time do Flamengo, apesar de ter qualidade.
vai se dar bem lá no Japão, já está jogando bem lá, o contrato dele iria até o final do ano, o Flamengo que prestou ele. Em julho desse ano ele foi muito bem no Vissel Kobe, então por isso que o time japonês está concluindo essa compra. Não sei se os valores o agradam, torcedor rubro-negro. $1 milhão, vocês acham que é pouco? Vocês acham que está num preço justo para o Tuller? A verdade é que ele não seria aproveitado no time do Flamengo. Não esqueça de botar a sua opinião aqui embaixo. E boa sorte, Tuller, que tudo dê certo na tua vida e que sua carreira só vá para cima e deslanche da melhor maneira possível. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Até a próxima e fui!